Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Mais um dia de live, mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Oi, Rê, querida. Tudo bem, amiga? Estamos no 21º dia. Oh, que legal, tava esperando, fico muito feliz. Então vamos lá, Rê. 21º dia da leitura do livro. Já estamos caminhando para a segunda parte da leitura do livro. Vamos lá. Mais um dia a gente vai falar sobre igreja, protegendo a sua igreja. Que legal. Vai contribuindo aí, Rê, conforme você for lendo, vai contribuindo. Se quiser entrar ao vivo também, manda aí o convite, tá? Vamos lá. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3,14. Mais uma vez ele traz o conceito do amor nas nossas vidas, né? Quando você deixa que o amor dirija a sua vida, todas as outras áreas, elas andam em harmonia. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. Você vê que, na verdade, os conceitos vão se repetindo. Amor, unidade, a amizade. Ontem nós falamos sobre esse conceito de você estar unido, se reconciliando com os seus irmãos. Os conceitos, eles se repetem em todas as áreas da vida, né? A unidade é a alma da comunhão. Sem unidade não há comunhão. Então tá bom, Rê. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Sem unidade não há vida conjunta. Olha só. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são totalmente um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Essa questão da perfeita harmonia também nós já falamos. Assim como qualquer pai, o nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. E nós já vimos que essa harmonia, ela é uma situação que a gente provoca. A gente dá passos em direção a essa harmonia. A gente tem a paciência, a tolerância, a insistência também, para que essa harmonia aconteça. Olá, Joel, acho que é o Joel que chegou. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que a sua igreja, e a sua igreja é a sua unidade. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é a sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que você congrega. Uau! Quem aí se sente responsável pela unidade das pessoas do templo que você frequenta? Pois é bíblico.
Essa é a nossa responsabilidade. Pessoal, se está fazendo sentido para vocês, compartilhem, chamem mais pessoas para essa live. Convidem outras vidas que vocês sabem que vão gostar desse assunto, tá bom? Oi, Elton, bem-vindo. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade da sua igreja, para você proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. Gente, isso é uma grande responsabilidade. E isso é sua tarefa. Ontem nós falamos que a gente não deve fugir, tapar o sol com a peneira, fingir que não está acontecendo nada. Tudo que nós enxergamos, nós temos sim que interferir, claro, com amor. E claro, no momento certo. Isso foi falado no dia de ontem. Então, se você vê desarmonia na sua igreja, é seu compromisso honrar por essa harmonia entre todos e entre os membros. Gente, é muito compromisso isso é muito sério. E como fazer isso? Vamos aprender então como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas sugestões. Concentre-se no que temos em comum e não nas nossas diferenças. É natural do ser humano lançar o olhar sobre o conflito e não sobre a solução. Falamos isso também em outro capítulo. Não olhe para o conflito, olhe para a solução. Não olhe para as diferenças entre os irmãos. Olhe para o que vocês têm em comum. Vamos lá, Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Quantas coisas aqui ele já fala que a gente tem em comum, né? Romanos 10:12, 1 Coríntios 1:10, Efésios 4:4-5. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida, o mesmo futuro, que são fatores muito mais importantes que as diferenças que a gente poderia enumerar entre você e um colega, entre um colega e outro que você vê a desarmonia. É neles que devemos nos concentrar, no que há em comum e não nas diferenças pessoais. Isso vale para qualquer área da sua vida, né, gente? Qualquer conflito com qualquer pessoa, passe a olhar o lado bom, passe a olhar o que você tem de comum com essa pessoa. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, diferentes formações, raças diferentes, diferentes preferências. Foi Deus que escolheu assim. Logo, devemos apreciar as nossas diferenças e não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade e não uniformidade, que sejamos todos iguais. Mas para o bem da unidade, não devemos permitir que as nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes do que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre vai acontecer, porque a pessoa não vai ser igual a você, não vai pensar igual a você, não vai querer a mesma coisa que você. Gente, lembra de aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Nos seus relacionamentos pessoais, com a sua família, com os seus colegas de trabalho. Isso vale para tudo. Também com seus colegas de igreja. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos facilmente essa harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1:10. Pois é, a Rê está falando, gente, isso é um assunto muito sério. Focar no que queremos e no que a Bíblia nos diz, e não no que queremos. Não sei se ela se expressou bem, mas é isso, gente. É focar
no que temos em comum. Todos, gente, se a vida uniu você a alguma pessoa, você tem coisas em comum com essa pessoa. Sabe aquela história de que ninguém passa pela sua vida por acaso? Então você foca no que essa pessoa trouxe para a tua vida. O que essa pessoa quer te ensinar? Será que essa pessoa veio trazer uma lição grande na sua vida para que você aprenda e deixe os vícios errados para trás? E deixe comportamentos errados para trás? Pense nisso. Todas as pessoas da sua vida têm coisas em comum com você, número 1, e traz lições para você também, número 2. Vamos lá. Seja realista com as suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja, ou em qualquer âmbito da tua vida que você queira usar esse ensinamento. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. E tem, toda igreja tem imperfeição. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Quando você coloca o teu foco em criticar a atualidade sem se mover em direção ao ideal, isso é imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal, você se conformar com a realidade de hoje sem lutar pelo que é ideal para a tua igreja, é uma complacência. A maturidade está no conviver com esse movimento. Outros fiéis irão se decepcionar e desiludir, quer dizer, vão te decepcionar e te iludir, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sim a sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Lembra que nós falamos disso nos relacionamentos? Que seria muito fácil, né? Se todos os relacionamentos difíceis da sua vida você deixasse de lado. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há entre vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões que são até compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflito, mágoa, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismo e enfim, outras coisas. Mas, em vez de ficarmos abalados e surpresos com isso, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, de seres humanos falhos, entre os quais nos incluímos. Ou nós somos perfeitos? Não somos. Da mesma forma como nós temos reclamações de outras pessoas provavelmente têm de nós. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros eventualmente, às vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Mas, em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação e não a evasão. Reconciliação é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Gente, isso é tão poderoso. Eu falo por mim, gente, quantas vezes na minha vida eu abandonei relações por não saber lidar com aquilo. Muito, muito, muito forte isso. Divorciar-se da igreja, o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica a sua e a minha imaturidade. Deus tem coisas que Ele quer ensinar você e aos outros também. E Deus usa as pessoas, os locais, as situações e as circunstâncias para fazer com que você cresça e se torne maduro. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde quer que você vá. Se você pular de galho em galho esperando uma igreja perfeita, você nunca vai se fixar em lugar nenhum. Toda igreja tem as suas fraquezas e os seus problemas, e você logo ficará desapontado novamente, isso se você ficar pulando de galho em galho. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Se você busca
um lugar perfeito para você, seja um trabalho perfeito, uma pessoa perfeita para a tua vida, um companheiro perfeito, amigos perfeitos, família perfeita, igreja perfeita, você não vai se encaixar em lugar nenhum, porque você é imperfeito. E dentro da sua imperfeição e da imperfeição das outras pessoas, é que você deve se adaptar e procurar melhorar cada dia. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência da igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Olha que ensinamento maravilhoso. Esse é o início da verdadeira comunidade. Gente, que lindo! O início da verdadeira comunidade é o quê? Assuma suas imperfeições. Viva e conviva com as imperfeições dos seus colegas. Viva e conviva com as imperfeições de todos os lugares que você frequentar. E se adapte a tudo isso. Exatamente, vai gerar frustração se buscarmos o perfeito. A vida toda. E tem gente que passa 10 anos da vida frustrados por todos os lugares que eles passam. E eles não entendem que talvez o problema seja ele mesmo. Forte, né? Toda igreja deveria fixar uma placa assim na entrada. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Esse é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, pelos que carecem de graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor dela. Uau! Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual já fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldade. E se ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Olha o bloqueio que a gente provoca na nossa comunidade se a gente não admite essa imperfeição, seja nas pessoas da nossa igreja e na própria organização da igreja. Você bloqueia a prosperidade desse local. É muito sério isso, gente. Prefira incentivar a criticar. Isso também serve para todas as áreas da sua vida. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus do que se envolver e contribuir. Também vale para tudo na tua vida. Todos os que estão na liderança, gente, são os alvos. É fácil criticar. Por que não sugere coisas construtivas ao invés de criticar, né? É isso. Deus nos... Inclusive, Rê, me ajuda, é uma lei da autorresponsabilidade isso, né? Ao invés de criticar, dê soluções. Eu acho que é. Deus nos adverte repetidamente para que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Olha o quão longe ele vai. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos 14, 4. Uau! Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar os irmãos por convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações do seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento do Altíssimo Deus, do Senhor Deus. Romanos 14, 10. Gente, eu amo esse livro. Como eu amo esse livro? Sempre que eu julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho o meu orgulho e a minha segurança, predisponho-me em situações de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da minha igreja, ou dos meus amigos, ou do meu trabalho, blá 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 blá.
É isso aí. Lei 2, a segunda lei da autorresponsabilidade é: se é para reclamar, dê sugestões. Obrigada, Rê. O espírito crítico é um vício dispendioso. Olha só. Na Bíblia, Satanás é chamado de o acusador dos irmãos. Culpar, criticar e se queixar dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Você está servindo ao diabo e não a Deus quando você critica os membros da sua igreja. Para, respira, suspira. Você está sendo instrumento do diabo ao invés de ser instrumento de Deus. E eu sei que ninguém quer ser instrumento do diabo. Então, cale-se. Cale-se. Se for para buscar culpados, busque soluções. Não critique. Chegue e apresente as soluções. Rê, mais uma vez, obrigada. Uau! Se fizermos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Gente, lembre-se de que outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. Se vocês estão na mesma igreja, é porque vocês têm um propósito em comum. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando o nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. O quanto você tem proferido palavra de ânimo para quem você convive diariamente? Não ponha o seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Romanos 14, 19. Recuse-se a dar ouvido para fofoca. Tem um ditado que diz que a fofoca morre quando chega ao ouvido de quem não dá bola para ele. Não é bem assim, mas é mais ou menos, é isso que ela quer dizer. Se chegou em você, bloqueou em você, acabou. Não seja instrumento do diabo, gente. Fofocar é transmitir informação quando você nem é parte do problema e nem da solução. Você sabe que espalhar fofoca é errado e se quiser proteger a sua igreja, nem mesmo deve ouvi-las. Ouvir uma fofoca é como receptar uma mercadoria roubada. Forte, muito forte. Isso o faz igualmente responsável pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare. Tenha coragem de dizer: você precisa saber disso. Você já falou diretamente com essa pessoa? Nós temos que romper com isso dali para frente. Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvido a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Criadores de casos dão ouvidos a criadores de casos. Provérbios 17:4. São esses os que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Judas 19. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas e não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais que se devoram uns aos outros. Gálatas 5:15. Destruindo a comunhão. Olha só, gente, cristãos canibais que destroem uns aos outros. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios 20:19. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, num grupo ou em qualquer lugar, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar as suas atitudes. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Seja o balde de água fria nessa fogueira. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado dos grupos. Provérbios 26:20. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas.
Se um dos que dizem ser seus irmãos na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Uau, tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, aí sim você leva o caso para a igreja. Mateus 18, de 15 a 17. Então, queridos, em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. Eu também acho que esse é um comportamento comum. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo. E você deve fazê-lo o quanto antes, o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar uma ou duas testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostra intransigente? O que fazer se a pessoa ainda se mostra intransigente? Jesus ordena que o apresente o assunto à sua igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, deve tratá-la como incrédulo descrente. Mateus 18, 17. 1 Coríntios 5, 5. Apoie o seu pastor e os outros líderes da sua igreja. Não existe líder perfeito, gente, todos sabemos disso, né? Mas Deus concede aos líderes responsabilidades e autoridade, gente. Autoridade a gente respeita para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre os membros ressentidos e imaturos que vivem em conflitos. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes. Impossível mesmo, né? Algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sobre a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Por que tornar as coisas mais difíceis, né? É uma pergunta. Hebreus 13, 17. Então a gente deve contribuir para a liderança dos nossos pastores. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus 13, 17. Mas você terá também de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre o seu comportamento em relação aos seus líderes e pastores. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e gentilmente ensinar o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de assunto, né? Mudem de atitude. Uau, que árdua tarefa. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e sim, remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os dois avisos anteriores. Vamos lá. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Devemos honrar os nossos líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossa oração diariamente. O desafio deles é muito grande. Eles necessitam das nossas orações, dos nossos incentivos, do nosso apreço e especialmente do nosso amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por ele. 1
Tessalonicenses 5, 12 e 13. Eu desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união da sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência aos outros. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Chegamos a essa palavra. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz, não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Grande desafio, isso mesmo, Rê. Coríntios 10, 24. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Uau! E o quanto você tem contribuído para a sua igreja permanecer unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte delas, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Quem não quer, né, fazer parte de uma igreja unida e amorosa? Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e mais amorosa? E aí, o que você tem feito? Para você fazer alguma coisa, você tem que pertencer e trabalhar e atuar na tua igreja. Você tem que ter cargo. Isso vai exigir seu tempo, sua responsabilidade, seu compromisso, tudo que nós já vimos. Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um local a qual pertencer. As pessoas precisam do pertencimento. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-las do lado de fora. É lógico. A hora que você encontrar um lugar que você se sente bem, se sente verdadeiramente amado, gente, verdadeiramente, porque o que não é verdadeiro em breve cai. É óbvio que você vai querer pertencer a um lugar desse, né? Então vamos lá para o nosso resuminho do dia de hoje, muito forte, muito comprometimento. Um desafio para quem sequer atua na igreja. Primeiro passo é atuar, depois promova essa harmonia. O que não é fácil, mas é a ordem de Deus para as nossas vidas. Também não é tão impossível assim. E outra, começa a fazer tudo isso em pequenos grupos. Começa a promover essa união em pequenos grupos. Grupo de amigo, grupo de trabalho, grupo de colegas, grupos de que você se reúne eventualmente. Promova essa união nos pequenos grupos que você vai conseguir fazer isso depois na sua igreja. Vamos lá. Dia 21, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Responsabilidade. Versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Gente, o que é você se concentrar nas coisas que contribuem para a harmonia? É você diariamente pensar sobre isso. Concentre-se em como promover a harmonia e como crescer a sua comunhão conjunta. Todos os dias você vai se questionar, você vai meditar. Como eu posso crescer em harmonia com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha família? Como eu posso crescer em harmonia no crescimento da minha comunhão conjunta? É um exercício diário. Como é que você se concentra? Se questionando todos os dias. Pergunta para meditar. O que eu estou fazendo
pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica nesse exato momento? O que você tem promovido na sua comunidade eclesial para promover a harmonia, para proteger essa comunidade, como ele fala aqui? Gente, esse livro tem tumultuado a minha mente, tumultuado, por várias razões. É muita coisa realmente, é diário, de um dia para o outro você tem uma tarefinha. São muitas coisas, eu acho assim, que você pode terminar de ler esse livro e começar a reler de novo, e fazer isso aí por, sei lá, 5, 6 meses durante um ano. Se você fizer isso 5, 6 meses durante um ano, eu tenho certeza absoluta que você vai transformar a sua vida, você vai ser outra pessoa, porque a gente colocar em prática todos esses aprendizados. Aqui ele foca sim para a igreja, mas se você colocar esses aprendizados aqui desse livro em todas as áreas da sua vida, eu não tenho dúvidas que a sua vida em 1 ano, 6 meses será transformada. Se você lê os 40 dias, volta para o primeiro dia, lê os 40 dias. Então é assim, é cada dia, a Rê está falando aqui que é muito bom e muito desafiador esse capítulo. É pensar diferente, sentir diferente e especialmente agir diferente. Se você não tomar atitude, você vê que nesse livro, ele sempre sugere ações. Tudo que ele fala para que a gente passe a fazer, exige de nós uma ação, exige um movimento da nossa parte. E a gente tem que sim, aos poucos, sair da nossa zona de conforto. Porque é sair da zona de conforto e caminhar na direção do que ele fala. É muito forte. Então assim, todos os dias a gente está aprendendo, todos os dias a gente está nos alimentando de informações valiosas e preciosas. Começa a anotar, começa a colocar num papel o que você aprendeu em cada um dos dias, em uma frase, em 2 linhas de um caderno, de uma folha. O que você aprendeu nesse dia? O que você pode fazer para praticar, para viver o que você aprendeu nesse dia? Então assim, são lições maravilhosas, lições grandiosas e estamos aí caminhando para a segunda parte do livro. Amanhã a gente já começa a terceira parte de propósitos, que é você foi criado para ser semelhante de Cristo. Nós já lemos a parte 1 e a parte 2 e vidas transformadas em 2020. Em 2020. 21º dia, eu quero propor aqui para vocês um desafio. Eu quero que vocês tomem uma atitude concreta de algum dia dos 20 dias que você leu e que mais te impactou. Que você ouviu aqui, que você acompanhou e que mais te impactou. E age em direção a isso. Gente, aqui, voltei. Isso é crescer. É 1% ao dia, é 1% ao mês, entendeu? É isso. Pessoal, vamos lá então, beijo. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã é 22º dia e até mais. Tchau, tchau.